hoje está sem frio, não, tá, gente, sem manga, para carioca, hoje em dia de pullover. Vamos lá, pessoal, então, vamos colocar aqui a continuação. Na aula passada, né, nós tínhamos estudado, então o que nós vimos estudando, né? Nós formulamos, né, a partir do grupo de Lorentz, né, a partir das representações do grupo de isometria do espaço-tempo, nós formulamos algumas equações relativísticas, né, para os campos, para as representações do grupo de Lorentz mais baixas. Então, formulamos o spin zero, formulamos o caso do spin meio, campo de Weyl, campo de Dirac e campo de spin 1. Chegamos à eletrodinâmica. E aí, construímos na aula passada a eletrodinâmica clássica, né, a partir da simetria de Gauge do campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético tem uma simetria de Gauge, isso aí fez com que nós introduzíssemos, né, percebêssemos, através da interação eletromagnética, como os campos carregados podem absorver a simetria de Gauge do campo eletromagnético. E aí a gente trabalhou a interação a interação eletromagnética do spin meio com o fóton e a interação eletromagnética do spin zero com o fóton. Só para finalizar aqui, então nós estávamos trabalhando, né, o caso do spin zero carregado. E aí a gente viu, através das lições que nós adquirimos, né, do estudo, né, da eletrodinâmica espinorial, então nós tínhamos feito a eletrodinâmica espinorial, que é o campo de Dirac carregado, né? Quer dizer, o campo de Dirac carregado, interação com o fóton. Aí, na aula passada também, nós trabalhamos a eletrodinâmica escalar, que é o spin zero carregado. E aí, na eletrodinâmica escalar, com a eletrodinâmica escalar, nós vimos, né, que a eletrodinâmica escalar, nós introduzimos, então, vimos que podíamos estender aquilo que nós tínhamos entendido da interação eletromagnética para os spin meio e para os spin zero. Então, nós temos o campo escalar, campo escalar com uma certa carga. Aqui a gente vamos acertar as coisas da seguinte maneira, né? A transformação ligada, né, ao campo eletromagnético, a transformação de fase, essa fase aqui então, é o parâmetro de simetria da transformação de Gauge do campo eletromagnético. E vamos colocar aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o parâmetro da transformação, vamos colocar aqui a constante de acoplamento, vamos chamar de R, e vamos colocar aqui a especificação da carga do campo. Então, essa aqui é a transformação. Então, esse E aqui é o que nós vamos chamar da constante de acoplamento. No caso da interação eletromagnética, essa constante de acoplamento é a carga fundamental. No caso da interação eletromagnética, ela é a carga fundamental, é a carga do elétron. Então, nós estamos imaginando que toda carga na natureza é um múltiplo dessa carga fundamental. Hoje nós sabemos que a gente tem os quartos, né, que são múltiplos dessa carga fundamental também, só que não são múltiplos inteiros, são múltiplos fracionários da carga fundamental. E que é o valor da carga. Então, por exemplo, no caso do elétron, né, essa carga, no caso do elétron, por exemplo, essa carga é menos 1. No caso do pósitron, essa carga é mais 1. No caso do quark, então, a carga pode ser menos 1, a carga pode ser mais 1. No caso do quark, a carga é mais 2/3. No caso do quarto B, a carga é menos 1/3. E a carga pode ser zero também. Se eu tiver uma partícula neutra, eletromagneticamente neutra, simplesmente ela não sofre transformação de fase.
E aí nós tínhamos entendido, né, que a formulação, né, a maneira de se acoplar, o procedimento, né, de acoplamento, né, então o procedimento que a gente chamava de acoplamento mínimo, né, procedimento do acoplamento mínimo, ele funcionava nessas bases, aonde nós temos a derivada espaço-temporal do campo, nós substituímos, né, por uma derivada chamada covariante. Nós entendemos por quê, né, vimos que isso aí vinha naturalmente, no caso dos primeiros, era quem nos indicava por que as coisas eram assim, e aí nós estendemos a formulação feita no caso dos primeiros para os demais campos. E aí aqui nós introduzimos, vamos colocar aqui, né, menos I é sobre H cortado, menos I sobre H cortado, é Q a mim. Então esse Q aqui vai medir a carga. Claro, campos que têm cargas diferentes vão poder se acoplar de uma forma, né, mais forte ou mais fraca. A constante de acoplamento é universal, mas a constante de acoplamento aqui, ela é universal. É a mesma para todo mundo. É a constante de acoplamento universal do eletromagnetismo, da interação eletromagnética. E Q é a carga que vai medir se o campo se acopla mais ou menos, né? Dependendo do valor da carga. Se eu não colocar esse Q aqui, eu estou dizendo que todos os campos carregados se acoplam da mesma maneira, independentemente da carga, que não é verdade. Então, eu posso, inclusive, ter essa carga zero, então pode ser que o campo nem se acople com o campo eletromagnético. Então, isso aqui é a carga do campo considerado. Então, foi o que nós, né, vimos na aula passada. Aqui, a outra coisa interessante de chamar a atenção é que essa derivada, então, da mesma forma que essas derivadas espaço-temporais aqui comutam, né, comutador, né, de duas derivadas covariantes, para nós vamos fazer esse comutador de duas derivadas covariantes, a gente vai gerar aqui, né, menos I sobre H cortado. Então, o comutador de duas derivadas covariantes vai ser, atuando num certo objeto, né, vai ser o comutador de duas derivadas covariantes atuando num certo campo φ. Esse campo φ aqui pode ser uma representação qualquer do grupo de Lorentz. Então, ao fazer esse comutador aqui, nós vamos ter o dmi atuando no menos I é I sobre H cortado é Q dmi a mi menos dmi a mi atuando em φ. Vai dar no final. Então esse comutador aqui está dando para nós menos I sobre H cortado é Q F do campo. Então esse φ aqui é uma representação genérica, não é um campo escalar, pode ser escalar, pode ser escritorial, nós não só queremos dizer que ao se comutar duas derivadas covariantes, né, na atuação em cima de um certo campo, isso aqui deixa de dar zero e passa a dar essa grandeza aí que está ligada ao tensor de intensidade de campo do campo de massa. Né? Vamos só então retomar aqui rapidamente. Então, se nós tivermos, né, generalizando, se nós tivermos então o campo escalar, então se nós pegarmos agora φ pequeno para nós é um campo escalar carregado, então nós temos dmi φ, um campo escalar carregado, a gente vai ter dmi, então menos I sobre H cortado
resultado é que ali, se nós tivermos então um campo vetorial, um campo fermiônico, um campo de Dirac, né, então psi, então nós vamos ter da mesma forma deriv. Nós não fizemos ainda, nós vamos fazer hoje. Então, suponhamos que a gente tivesse um campo vetorial carregado, um campo WI. Então, a derivada desse campo vetorial é uma coisa, vai ser DI. E aí, com essa aqui, prescrição aqui, também fica claro, né? Queria chamar a atenção para um fato aqui, e às vezes, eu vejo que às vezes acontece as pessoas se confundirem um pouco, que é o seguinte: a derivada covariante, ela traz a informação da carga. Então, por exemplo, se nós tivermos, suponhamos que eu tenha um campo φ que tenha uma certa carga Q. Então, esse campo φ aqui eu vou associar a ele uma carga, vamos dizer, Q1. Posso pegar um campo, vamos chamar um campo φ1. Então, posso até fazer genérico, independentemente, vou pegar um campo genérico. Esse φ1 aqui é um campo qualquer no grupo de Lorentz. Pode ser campo escalar, pode ser campo fermiônico, espinorial, né? Pode ser campo vetorial, não importa. É um campo, é uma representação, é um campo associado a uma representação do grupo de Lorentz. Vamos associar a esse campo uma carga Q1. Se eu tiver o campo φ2, vamos associar a ele a carga Q2. Então significa que eu sei as transformações, né, eletromagnéticas desse campo aqui. Então, o 1 eletromagnético vai estar atuando nesses campos através da sua, qualquer que seja o campo, né, fininha. Então vamos ter aqui a transformação de fase e o parâmetro da transformação de gauge, a constante de acoplamento, a carga e isso aqui atuando no campo. Isso aqui é genérico. Então é claro, se eu pegar o produto de dois campos, né, vou pegar φ1 e φ2, esse objeto aqui vai se transformar, a transformação de fase dele vai ser seguindo aquela prescrição ali. Então isso mostra que, claro, como a gente já sabia, as cargas são aditivas. Então a carga desse sistema e desse produto de campo, né, é Q1 mais Q2. Então quando eu for definir a derivada covariante atuando em φ1 e φ2, essa derivada covariante aqui, ela vai ter que ser, ok, dmi mais, menos, né, I sobre H cortada é. Só que a carga que vai entrar aqui, eu já tenho que saber de antemão que essa carga aqui é uma carga Q1 mais Q2. E isso tudo aqui, então, é que vai atuar no produto φ1 e φ2. De tal maneira que quando eu abrir essa expressão aqui, eu vou ter, pela regra de Leibniz, o dmi atuando aqui e depois o dmi atuando aqui. E esse pedaço aqui atuando no produto e esse pedaço também aqui multiplicando esse produto. De tal maneira que eu posso organizar os termos e mostrar que a derivada covariante, ela satisfaz exatamente a regra de Leibniz. Eu vou ter o dmi do φ1 vezes o φ2 mais o φ1 vezes a derivada covariante do φ2, ou seja, a derivada covariante, ela satisfaz a regra de Leibniz. Se nós não tivéssemos colocado essa especificação da carga, se a gente fizer como normalmente é feito, dmi é dmi menos I sobre H cortado é a mi. Então, se eu atuar com isso aqui num produto de campos, eu vou ter só esse termo aqui atuando nos dois campos. Eu não vou conseguir
separar esse termo em dois. Isso aqui vai ser um termo só. Eu preciso de dois termos aqui para poder agrupar um nessa derivada covariante e o outro nessa. Então, a derivada covariante, ela satisfaz a regra de Leibniz desde que ela seja bem definida, no sentido de que, ao definir a derivada covariante de Gödel num certo campo, eu tenho que trazer automaticamente a especificação da carga daquele campo. Por exemplo, né, se a derivada covariante estiver atuando no objeto, isso aqui está tudo ok. Vamos pegar, por exemplo, suponhamos que eu tivesse essa combinação, pegasse isso aqui, dmi, derivada atuando nesse produto, campo com o seu conjugado complexo. Então, se eu pegar o campo e o seu conjugado complexo, as transformações de fase deles se cancelam. Então, isso significa que esse produto aqui é um produto neutro. Do ponto de vista eletromagnético, a carga desse objeto aqui é neutro, é zero. Então, se a carga é zero, essa derivada covariante é a derivada usual. Por quê? Porque o Q é zero. Então, na parte de derivada covariante, né, eu já estou levando em conta a especificação da carga. A carga é zero. Então, eu esqueci de colocar o aqui, perdão. Tem um amigo que já copiou, né? Tem um amigo. Então, eu tenho que sempre especificar, tem que saber, sempre quando eu estiver atuando com um produto de campos, eu tenho que saber qual é a carga do total aqui. Então, aqui sim, vou poder escrever, então, claro, essa derivada covariante, como ela está atuando num produto neutro, ela vai ser a derivada usual. Então, é claro, ela vai satisfazer a regra de Leibniz. Então, isso aqui é dmi φ star, φ, mais φ star, dmi φ. Porém, eu posso pensar, vai ser uma derivada covariante? É. Então ela tem que satisfazer a regra de Leibniz também. Aqui vai ser dmi φ star, φ star, dmi φ. E aí, automaticamente, essas duas coisas são iguais. Por quê? Porque quem é o campo φ star? O campo φ star, a transformação de fase dele é oposta ao φ. Então, a carga do campo φ star não é Q, é menos Q. Então, quando eu for escrever essa derivada covariante aqui atuando no φ star, isso aqui é dmi φ star menos I sobre H cortado é menos Q ami φ star. Certo? Porque a carga desse cara aqui é menos Q, não é mais Q. A desse cara aqui é mais Q. Essa derivada covariante, quando bater no φ, ela vai colocar aqui Q. Mas essa derivada covariante, quando bater no φ star, vai botar o menos Q. Então, o que vai produzir mais I sobre H cortado é Q ami φ star φ. E aqui vai ter o oposto. Então, esse termo que está aqui nessa derivada covariante vai cancelar esse termo que está aqui nessa derivada covariante. E essa regra aqui vai ser igual. Então, isso está certo? Tá. Isso está certo? Tá. Apesar de olhando, se o cara pensar, não, isso aqui não é a mesma coisa. Mas no final do dia é, porque esse termo aqui cancela, desde que eu saiba que o campo φ star, ele tem uma carga oposta ao φ. Então, eu não posso chegar, colocar aqui a mesma derivada covariante. A derivada covariante, automaticamente, ela vai sempre trazer a carga. Então, ela muda o sinal automaticamente aqui, de tal maneira que esse termo que está presente aqui cancela esse mesmo termo que está presente aqui. E aí, isso aqui fica idêntico a isso. Então, sempre que eu tiver uma derivada covariante, né, atuando num produto de campos, eu vou ter que sempre ver qual é a carga. Eu tenho que saber a transformação de fase individual de cada campo. Sabendo as transformações de fase, eu automaticamente leio as cargas. Aí eu sei qual é a carga do produto de campos. E aí, quando eu colocar a derivada covariante aqui, essa derivada covariante, quer dizer, a derivada covariante, tá embaixo, a derivada covariante que vai estar atuando num produto de campos, né, um produtório aqui de I campos, ela vai ser, então, a derivada usual, atuando no produto dos campos,
Mas aí ela vai ter o termo menos I sobre H cortado é. Aí aqui eu vou ter o somatório das cargas. AMI. E tudo isso aqui atuando no produto dos campos. Certo? E automaticamente a derivada covariante ela lê a carga como a carga total. Então, na derivada covariante, né, no termo em que aparece o campo de Gauss, que é o chamado termo de conexão, automaticamente aqui eu tenho que colocar só as cargas. E aí, isso garante que vale a regra de Leibniz. Fica derivada do primeiro vezes o segundo vezes o terceiro, mais primeiro derivada covariante do segundo vezes o terceiro, mais primeiro vezes o segundo vezes a derivada covariante do terceiro. Então, eu só queria chamar a atenção disso, porque às vezes não se declara, né, o sinal da carga, não se declara o valor da carga na derivada covariante, e aparentemente pensa que a derivada covariante ela não satisfaz a regra de Leibniz. E automaticamente também por isso fica claro que sempre que a derivada covariante atuar num produto que no final é neutro, né, se a soma dessas cargas todas é zero, automaticamente a derivada covariante vira a derivada usual. Se a soma de todas as cargas dos campos for zero, a derivada covariante é a derivada usual. É isso que eu queria chamar a atenção. Então, isso me garante que, por exemplo, né, se a gente tiver alguma... A gente pode fazer integração por partes com a derivada covariante. Por exemplo, se nós tivermos aqui, né, algo desse tipo, aqui, tem um termo de uma ação, né? Certo termo de uma ação. E suponhamos aqui que eu tenha, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, um campo φ1, dizer assim, né? Por exemplo, aqui uma derivada covariante de um campo φ2, certo? E aqui, vamos ver, o campo φ3, digamos assim. Se isso aqui é um pedaço de uma ação, o que nós esperamos? Nós esperamos que, quando a gente tem um termo de uma ação, cada termo da ação seja invariante de fase. Certo? Eu espero, nós esperamos, né, esse termo total aqui, que esses campos tenham carga, o total das cargas seja nulo, né? Eu espero que Q1 mais Q2 mais Q3 seja zero. Por quê? Porque esse termo como um todo, ele tem que ser invariante de quê? Ele tem que ser invariante 1, mas tem que ser invariante eletromagnético. Para ele ser invariante eletromagnético, a transformação de fase desse para a transformação de fase desse para desse tem que cancelar. Nós já sabemos o seguinte, se um campo φ, nós já sabemos que o campo de Gauss é introduzido justamente por isso. Se um campo φ ele tem essa transformação eletromagnética, né? Ou seja, tem essa transformação de fase ligada com a sua carga, nós já tínhamos visto, né, na aula passada, que a derivada covariante desse objeto, ela se transforma com a mesma carga. A derivada covariante, ao atuar no campo, ela não muda a carga do campo. Por que ela não muda a carga do campo? Porque o fóton, o campo do fóton que está dentro da derivada covariante é neutro. Ele tem carga zero. Então, o termo extra que aparece na derivada covariante, que é o AMI, o campo AMI é neutro, então ele não muda essa carga. Então, claro, que a derivada, depois do campo, né, a derivada covariante passa a atuar no campo, há a inserção aqui de um campo novo, que é o AMI. Mas o AMI não muda a carga do φ. Então, é claro que φ e dφ tem que ter a mesma transformação de fase, eles têm a mesma carga. E é claro, dessa transformação aqui, é que inclusive a gente lê a transformação do campo de Gauss. Isso aqui é dmi fininha mais, quem é a derivada covariante é menos, né? Então, I sobre H cortado
derivada covariante linha. Então, essa derivada covariante linha, na verdade, essa linha aqui está atuando em todos os campos. É uma linha aqui, é uma linha aqui, é uma linha aqui. E isso aqui é essa transformação aqui. Então, ao fazer essa transformação, esse objeto aqui tem esse filhinho é isso aqui. Então, ele vai ter dois termos nessa derivada. Vai ter a fase vezes a derivada do φ. Então, nós vamos ter aqui a fase. Vamos ter aqui a fase vezes a derivada do φ mais a derivada da fase, mais o I alfa é Q vezes a fase, que é a própria exponencial. Vamos chamar essa exponencial, vamos chamar essa exponencial das restas, né? Vamos ter exponencial vezes a derivada do φ, mais a derivada da exponencial, que é I, derivada da exponencial, mais I é Q de I alfa vezes a própria exponencial vezes o campo. Aqui é esse primeiro termo menos I sobre H cortado é que a linha I. E quem é o filhinho? Filhinha é exponencial vezes o campo. Igual ao lado direito. Então, esse termo aqui é o exponencial vezes a derivada do campo, exponencial vezes a derivada do campo. Então, esse termo aqui, cancelar esse termo aqui. Depois, sobra esse termo aqui. Eu tenho as pontas exponenciais vão todos embora. Exponencial do campo vai embora aqui, exponencial do campo vai embora aqui, e a exponencial do campo vai embora aqui. Então, vai me sobrar isso aqui, ó. I é Q de Mi alfa menos I sobre H cortado é Q a linha Mi igual a menos I sobre H cortado Então, nós vamos ter aqui, vamos jogar tudo para um lado só, vamos multiplicar tudo por I, por exemplo, eu multiplico por I, aqui fica menos, aqui fica mais um, e aqui fica mais um, multipliquei tudo por I, divido tudo por EQ, dividimos tudo por EQ, dividimos tudo por EQ, e podemos multiplicar tudo por H cortado, por H cortado, ou se quiser também, a gente pode colocar também, se quiser, esse, como está nada me impede de definir a transformação de fase, colocando o H cortado, se eu quiser, que na verdade esse alfa pode ser definido apenas do H cortado, eu posso já desde o início definir a transformação de fase, colocando E sobre H cortado. Para quê? Porque se eu colocar esse E sobre H cortado aqui, eu vou ter um H cortado aqui no denominador também, e a transformação ficaria isso, ficaria a linha Mi, né? A linha Mi igual a I mais o tempo. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso, podemos decidir desde o início, né? Já que aparece o E sobre H cortado na derivada covariante, nada me impede de definir a transformação de fase desse modo aqui. Então, vamos fazer daqui para frente, vou colocar a transformação de fase e alfa E sobre H cortado aqui, e aí, só para evitar aquele H cortado, mas é uma questão de definição, não tem problema.
O que é importante da transformação de fase não é se ter esse H cortado ou não ter esse H cortado. O que é importante da transformação de fase é a gente poder tirar da transformação de fase, a gente ler quem é a carga do campo. Então, vamos estar aqui para frente fazer isso. Onde tinha derivado, onde na transformação de fase vamos incluir o E sobre H cortado, que é isso que garante, então, que a transformação do nosso campo de gauge, independente, aí vocês veem, fica tudo independente da matéria onde ele atua. Independe da carga, apesar da transformação de fase depender da carga e do termo que tem o campo de gauge depender da carga, na transformação do gauge, para um campo qualquer, a carga desaparece e a transformação fica independente de qualquer relação com o campo onde ele está atuando. A transformação de fase de gauge, aquilo que é a transformação de gauge do campo ali, repercute no campo de matéria através da fase daquela forma que está lá. Então vamos para frente, vamos adotar essa transformação de fase. Só isso que eu queria dizer. Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque quando a gente tem um termo da ação, quando nós temos um termo da ação, o que nós esperamos é que, por invariância de gauge, esse termo todo tenha fase zero. Então, ou seja, cada campo, as cargas, esse termo aqui, as cargas individuais não são zero, mas a soma das cargas é zero. E lembrando, então, que nós falamos agora, a derivada covariante, ela tem a mesma carga que o campo sobre o qual ela atua. Então, essa combinação aqui mantém a carga do campo Q2. Então, Q1 mais Q2 mais Q3 tem que ser zero. Se Q1 mais Q2 mais Q3 tem que ser zero, fica claro isso aqui, ó. Dmi de φ1, φ2, φ3 é igual ao próprio dmi de φ1, φ2, φ3. Por quê? Porque a derivada covariante está atuando numa combinação que é neutra. Se ela atua numa combinação que é neutra, a soma das cargas é zero, o termo de amigo desaparece daqui. Então a derivada covariante fica a própria derivada usual, por quê? Porque essa combinação aqui é neutra. E aí, é claro, agora, essa derivada covariante, ela satisfaz a regra de Leibniz. Então, você vai ficar dmi do φ1, o φ1 é neutro, então ele tem que ter derivada covariante, vezes φ2, φ3, mais φ1, dmi do φ2, φ3, mais φ1, φ2, derivada do φ3. Isso aqui igual a essa derivada. Pensando agora que nós estamos dentro de uma ação e invocando aquele velho argumento de que nós supomos que os campos estarem a zero no infinito, que eu tenho um sistema de campos que não tem fonte no infinito. Então, se isso tudo aqui estiver sujeito dentro de uma ação, a uma derivada, a integral, perdão, então esse termo aqui é uma integral, vai virar uma integral de superfície, a integral de um volume, né, de uma divergência, né, esse termo aqui é integral de uma derivada total, de um gradiente. Então esse termo aqui, pelo teorema de Gauss, esse termo aqui está medindo apenas os campos nas fronteiras. Então, por estarmos na ação e fazendo a suposição de que nós não temos configurações topológicas, esse termo aqui é zero. Então, claro, a soma desses três termos aqui dentro de uma ação é zero. Então, isso é equivalente a uma integração por parte. Eu posso falar, esse termo que está aqui, que é o termo que nós marcamos aqui, ele vai ser menos a derivada covariante. Então, esse termo aqui eu vou poder escrever dessa forma. Menos, fiz integração por partes, né? E aí, vamos ver, a derivada do primeiro, derivada covariante mudou para cá. φ2, φ3. Menos φ1, φ2, derivada covariante do φ3. Então, é lícito também fazermos integrações por partes com as derivadas covariantes, desde que, qual é a premissa fundamental? Eu só posso fazer isso
se eu tiver certeza que essa combinação toda aqui é neutra. Se essa combinação toda aqui for neutra, essa derivada covariante, ela vira derivada usual. E aí me garante que esse termo aqui é um termo de superfície. Então, essa soma aqui, para efeito de ação sendo um termo de superfície genuíno, ela vai a zero. Vai pegar só os campos na superfície, que delimita o espaço-tempo. E aí eu posso fazer uso da regra da integração por parte, como se isso aqui fosse uma derivada usual. Só que eu estou fazendo a integração por partes com a derivada covariante. Essa observação que eu queria fazer para vocês, tá? Importante. E às vezes não fica claro, porque o cara pensa, eu não posso jogar a integração por parte, porque, claro, se esse cara aqui não for neutro, se essa combinação aqui não for neutro, o termo em ami vai sobreviver, vai aparecer um termo que tem aqui ami e a soma das três cargas, Q1 mais Q2 mais Q3. E aí, claro, esse termo aqui não é uma integral de superfície, esse termo aqui é integral de volume de ami vezes isso aqui. Mas esse termo não é um termo de superfície. Agora, se as cargas forem zero, esse termo aqui desaparece na derivada covariante, e aí quem está aqui é somente a integral verdadeira. Aí aqui eu posso realmente usar o teorema de Cauchy. Certo? Isso eu queria chamar a atenção. Tem todas essas manipulações, né, com derivadas covariantes, e é preciso a gente saber de onde é que vem a possibilidade de a gente manipular a derivada covariante como uma derivada usual. Ela satisfaz perfeitamente a regra do Lage, pode ser integrada, desde que, claro, tenha, né, uma combinação neutra, ou seja, invariante de limite. Vamos lá. Então, nós, né, tínhamos visto, né, então eu vou, só para evitar problema depois, assim, para eu mesmo não me esquecer, nós vamos adotar essa forma aqui para transformação de fase. Vou colocar o H cortado no denominador. Né? Vou botar aqui P sobre H cortado, a carga atuando no fim. Então isso aqui é compatível com essa derivada covariante. E é compatível com essa transformação de gauge no campo aqui. Vamos ver isso aqui. Muito bem. Vamos agora, então, voltar para o caso que nós tínhamos estudado, que era o lagrangiano da eletrodinâmica escalar. No caso da eletrodinâmica escalar, então nós tínhamos feito a prescrição, pegamos o termo cinético de Klein-Bordner. Então aqui também só lembrar isso, essa notação aqui é válida. Eu posso escrever dmi estar, lembrando que esse campo aqui tem carga oposta ao φ. Então, claro, a derivada covariante dele vai aparecer com sinal menos, vai aparecer com sinal mais, porque essa carga aqui vai ser negativa. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Quer dizer, tirar a derivada covariante do φ estar é a mesma coisa que tirar o estar da derivada covariante do φ. Por quê? Porque esse campo aqui vai ter uma carga oposta, mas vai aparecer aqui com um sinal mais. Ao passo que se eu pegar essa expressão aqui e tirar o conjugado de cá, conjugado complexo, de novo vai aparecer um sinal mais aqui. Então essa igualdade aqui é trivial, né? Mas é só para chamar a atenção, porque fica óbvio que o campo φ estar tendo a carga oposta, ele já faz a troca de sinal para poder essa identidade aqui, essa igualdade aqui ser verdadeira. Só estou chamando a atenção disso, porque às vezes vocês podem encontrar a coisa grafada assim, ou podem encontrar coisa grafada assim. Aí é lembrar que essa derivada covariante aqui não vai ser a mesma que está aqui. Aqui ela vai aparecer com
menos. E aqui ela vai aparecer com mais. Ou então a gente pode, né, colocar direto assim. Tanto faz. Tá, aí a gente tem esse campo aqui, esse é o campo de Clapeyron, que é um termo de massa. E nós também coloquei, vamos começar já colocando logo o termo de massa, mas a gente sabe que com o Lagrangiano vai querer escalar, é daqui que vão sair as equações de Massa, né? FMI e FMI, a gente viu lá nas aulas anteriores, daqui sai a parte que vai estar do lado esquerdo das equações de Massa, depois a parte referente ao acoplamento com a matéria carregada, o termo de massa. E claro, nada me impede desse campo φ, a gente pode introduzir um termo que é invariante de Gauge. Invariante de Gauge permite, por exemplo, nós introduzirmos esse termo aqui, menos lambda sobre 4, posso introduzir esse lambda sobre 4, φ estar φ ao quadrado. Esse termo aqui é um termo extra, tá? Que nós estamos introduzindo. Por quê? Porque ele é invariante de Gauge. Eu poderia introduzir outras potências também, φ estar, φ a terceira, φ estar, φ a quarta. Por que que nós paramos, né, nessa potência? Por que que a gente para exatamente? Eu poderia não introduzir esse termo também. De qualquer maneira, vamos dizer assim, esse sistema aqui, ele tem uma constante de acoplamento, que é a constante de acoplamento de Gauge, que vai estar aparecendo aqui. Então, aqui, esse sistema aqui, ele contém, aqui dentro a gente também contém, né, a constante de acoplamento de Gauge. Nós estamos chamando de E. A constante de acoplamento de Gauge está aqui dentro. Então, esse campo está acoplado com o campo eletromagnético. A questão é, um campo escalar, ele pode se autoacoplar. Desde que, qual é a prescrição que eu tenho que satisfazer aqui? A prescrição que eu quero satisfazer é a invariância de Gauge. Então, se um campo escalar se autoacopla, eu poderia me perguntar se eu não poderia introduzir um termo aqui, novos termos, né? Que, por exemplo, esse termo aqui representa. Por exemplo, um termo desse tipo. Esse termo está me dando um autoacoplamento a respeito da simetria de Gauge. Só que ele está introduzindo uma constante de um parâmetro novo no modelo, que é uma constante de acoplamento que não depende, que não é de Gauge, é uma constante de acoplamento extra, porque ela está medindo o autoacoplamento do campo, né? Então é um outro parâmetro. Eu poderia também, se quiser, introduzir aqui uma outra constante de acoplamento, poderia botar aqui F sobre 6, eu não preciso botar esse lambda sobre 4. Esse lambda, poderia colocar aqui um F, por exemplo, né? Φ estar, φ, que essa combinação φ estar, φ é invariante. Eu poderia colocar φ estar, φ a terceira, e assim vai. Eu teria aqui uma auto-interação sextupla. Teria aqui 6 campos, φ estar, φ estar, φ estar, φ. Eu teria 6 campos, uma auto-interação com 6 campos, aqui uma auto-interação com 4 campos, né? O que me faz parar uma, por exemplo, normalmente, a gente para aqui. Esquece esse termo aqui. A gente poderia colocar dois tipos, né? Colocar dois tipos de argumento aqui. Por que que nós não estamos introduzindo, por exemplo, as potências de φ estar φ maiores ou iguais a 3? Então, parando na 2. A primeira argumentação seria, se, né, esse campo φ está representando algum tipo de flutuação, a gente imagina que essas flutuações elas não sejam muito fortes. Então, as potências mais altas poderiam ser desprezadas. A gente imaginaria que esse campo ele está representando algum tipo de perturbação no espaço-tempo que não é tão forte o suficiente para que os termos de altas potências tenham efeito, tenham consequência. Mas existe um argumento mais fundamental para isso,
que nós não estamos considerando aqui, porque para nós isso aqui é uma teoria clássica, para nós isso aqui é um sistema clássico. Se nós formos passar para estudar a versão quântica, na versão quântica, quando esse campo φ, ele deixa de ser clássico, ser um campo clássico, e passa a ser um campo quântico, então na versão quântica nós temos um problema, que é o problema da chamada divergência ultravioleta. Quando o campo sai do domínio clássico, passa para o domínio quântico, entra em ação aqui o problema das divergências, na região das altas frequências. Então, divergências ultravioletas. Então, ao quantizar o sistema, entra essas divergências ultravioletas. O problema dessas divergências ultravioletas nos leva a um procedimento novo, que é típico dos campos quânticos, que é o procedimento chamado de renormalização. É um procedimento que nos permite dar uma sistemática para tratar essas divergências ultravioletas, deixando a teoria calculada, deixando a teoria manipulável do ponto de vista matemático. Então, entra o problema da renormalização. E aí, por argumentação de renormalização, para um campo escalar em alto acoplamento, a potência máxima que ele pode ter é 4. Então, aqui eu tenho 4 campos, φ*, φ*. Então, por argumentação de renormalizabilidade, e no nosso curso de PV a gente trata dessa discussão, por argumentação de renormalizabilidade, nós propomos, quer dizer, introduzimos auto-interação do setor escalar, que é no máximo quártico. Essa é a razão. Do ponto de vista mais fenomenológico, nós poderíamos imaginar então que esse campo é uma flutuação, que são perturbações que existem no espaço-tempo, e essas perturbações são fracas. Então, as potências mais altas desse campo, isso aqui é um módulo de φ, isso aqui seria um módulo de φ a sexta, isso aqui é um módulo de φ a quarta, isso aqui é um módulo de φ a sexta. Então, a gente imagina que se essas flutuações são pequenas perturbações que estão se propagando no espaço-tempo, as potências mais altas tendem a ser cada vez menores, porque é uma perturbação, são campos que devem ser pequenas flutuações. Então, a gente poderia imaginar de parar aqui na quarta potência, mas é um argumento bem hand-wave, um argumento assim, genérico. Tem um princípio por trás de tudo aquilo. Por que eu paro na potência quántica? Pensando que esse modelo vai ser futuramente quantizado, os campos vão se tornar campos quânticos, então nós vamos enfrentar o sério problema das divergências ultravioletas, que me leva a 2 procedimentos na teoria quântica de campo. O procedimento da regularização, que é a organização dos infinitos. A regularização significa que eu vou começar a separar o que é infinito do que é finito, e depois eu faço o procedimento da renormalização, que é do momento que eu separo o finito do infinito, esses infinitos têm que ser conduzidos de uma maneira a deixar a teoria consistente, que aí é o procedimento da renormalização. E aí a gente sabe que eu só consigo dar sentido ao procedimento da renormalização, ele não falha se o campo tiver no máximo potência quântica. Se ele tiver potência 5 para cima, 6 para cima, então o procedimento da renormalização não funciona para os campos escalares. Então essa é a argumentação que a gente usa para dizer que a eletrodinâmica escalar, ela tem essa característica. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, vamos contrapor aqui a eletrodinâmica escalar com a eletrodinâmica espinorial do Dirac, para a gente ver que na eletrodinâmica escalar aparece um autoacoplamento 4. Em geral a gente bota aqui 1 sobre 4, que é completamente arbitrário. Esse aqui é um parâmetro livre, eu posso reabsorver esse 4 dentro do parâmetro livre. Mas tradicionalmente a gente coloca esse 4. Então eu tenho 2 tipos de parâmetro de acoplamento. Além da constante de acoplamento de gauge, que é universal, eu estou introduzindo essa constante de acoplamento aqui, que mede só o autoacoplamento dos escalares. Então a eletrodinâmica escalar, ela é de uma certa maneira contaminada por uma constante de acoplamento extra, que é extra gauge, ela não é um acoplamento ligado ao gauge.
Essa questão também é muito importante, porque até do início da década de 50, se estudava a eletrodinâmica escalar assim. Na tese de doutorado lá do Salama, ele defendeu a tese em 51, ele mostra que, de novo, por argumentação de campo quântico, se nós formos considerar a eletrodinâmica escalar e estudar o procedimento de renormalização na eletrodinâmica escalar, eu preciso, para tornar essa teoria renormalizável, ela só vai ser renormalizável se eu introduzir esse acoplamento quântico dos escalares. Então, esse acoplamento aqui, ele faz necessário, sobretudo na versão quântica, porque sem ele, essa eletrodinâmica ela tem problema com a renormalizabilidade. Eu não consigo separar as partes finitas das partes infinitas de uma maneira consistente. Eu preciso que já na teoria clássica esse termo aqui esteja presente. E aí, para campos escalares, né, então esse pedaço que está aqui, essa combinação que está aqui, é que a gente chama de potencial de Higgs. O potencial de Higgs, ele é essa combinação, é esse parâmetro aqui, com dimensão de massa ao quadrado, que está aqui, vou colocar esse parâmetro aqui e esse parâmetro aqui, lambda sobre 4, que está. Então, esse é o chamado potencial de Higgs ligado à eletrodinâmica escalar. Ele é chamado de potencial de Higgs porque justamente, né, quando se introduziu o campo de Higgs no modelo padrão, para gerar aquela espontânea de simetria, o campo de Higgs ele faz o papel de um escalar carregado, portanto é um escalar, um bóson, né, de spin zero, carregado que se acopla ao campo eletromagnético desse modo aqui. Então essa é o feitio geral, né, a estrutura geral da chamada eletrodinâmica escalar. Opa, onde é? Da chamada eletrodinâmica escalar, certo? Bom, então na aula passada nós trabalhamos essa questão. Eu só queria chamar a atenção para um fato agora, que dessa estrutura, então como é que nós fizemos na aula passada para ler a corrente eletromagnética associada ao escalar carregado? Nós trabalhamos esse termo aqui. Ao desenvolver esse termo aqui, então nós vamos completar esse termo aqui, quando a gente trabalha esse termo aqui, ele vai, o primeiro termo que sai daqui é derivado usual, daqui é derivado usual daqui. Então sai o termo usual lá de Klein-Born, que me dá a parte, né, de dinâmica, a parte de propagação do campo escalar carregado. Depois vão aparecer mais três termos. Vai aparecer um termo cruzado daqui, com esse aqui. Aqui eu tenho mais I sobre H cortado é, vamos dizer, esse campo aqui tem carga Q. Então aqui vai aparecer o Q, né? Então aqui vai aparecer o φ star. Aqui está delif, certo? Eu estou pegando o termo que tem um campo de gauge aqui e pegando o primeiro termo de derivada aqui. Depois eu vou pegar esse termo aqui, peguei então esse termo aqui com o primeiro daqui, esse termo aqui, posso até pegar como se vamos pegar esse derivada daqui, com esse cara aqui, vamos ter um outro termo aqui, esse campo aqui não vai aparecer, vai aparecer o segundo termo que tem aqui, menos I sobre H cortado, é que a mim φ. Mas esse termo que está aqui vai estar multiplicando o temido φ star. Deixa eu até botar então aqui esse temido φ star. São os quatro termos que vão sair daqui. Depois o termo final, que é o termo com campo de gauge aqui, o termo com campo de gauge aqui vai aparecer aqui mais, né? Um vai ter menos, outro vai ter mais, um vai aparecer mais. É 2, aqui é 2. Sobre H cortado ao quadrado, está aqui, a minha
Então, o acoplamento do escalar carregado com o campo de gauge do campo eletromagnético está todo contido aqui. Esse termo aqui está me dando a parte livre, né? Ele está olhando, nós estamos olhando para o campo escalar livre aqui. Então aqui o escalar está livre, não tem interação com nenhum outro campo. E esses termos aqui são os termos de acoplamento. Nós tínhamos visto na aula passada, né, que esses três termos aqui eles podem ser reconduzidos, né, dessa forma. A junção desses três termos aqui, ele dá para nós, estar, algo desse tipo assim, né, menos I, TI, já tinha introduzido essa notação na aula passada. Aqui essa derivada acoplamento com flechinha dupla, né? Atuando num campo ou no outro campo, colocando o sinal. Esse termo que está aqui, basicamente, né, é esse termo aqui. Bom, então, nós temos a corrente eletromagnética, a gente está lida aqui. Aqui que está o acoplamento. Todo o acoplamento do campo eletromagnético com o campo escalar está aqui. E é esse termo aqui que modificava as equações de Maxwell, como nós vimos, introduzindo, né, um efeito novo nas equações de Maxwell quando a matéria, quer dizer, contém a carga, né, quando a carga tem spin zero, ela introduz um efeito novo que as equações de Maxwell não incorporam na forma usual, porque a corrente e as cargas que estão nas equações de Maxwell supostamente são cargas e correntes que derivam do elétron, tem spin meio. Então esse termo aqui é típico do spin zero. Já tínhamos discutido essa questão na aula passada. O que eu quero chamar a atenção aqui agora? Sobretudo para esse termo aqui. Esse termo aqui é que é o termo importante para nós agora. Esse termo aqui está marcando a autointeração. Na aula passada nós tínhamos representado esse termo aqui por um termo desse tipo aqui, um termo onde os fótons auto-interagem, tem uma interação, auto-interação entre os fótons, mas guiada pela presença da matéria. É essa a presença dessa matéria aqui de fundo, né, está me gerando essa linha aqui, essa linha que está representando o free star aqui. Então isso aqui está fazendo a auto-interação, e aqui nós temos esse vértice de interação caracterizado por essa grandeza constante de acoplamento do eletromagnetismo, a carga do campo e o H cortado ao quadrado. Então, nós estamos chamando a atenção aqui. Esse campo aqui é um campo escalar. Esse campo escalar aqui, ele está sujeito, né? Quer dizer, ele está sujeito a um potencial. Ele introduz um potencial no outro. E esse potencial aqui é um potencial meramente escalar. Claro que esses parâmetros aqui têm que ser controlados. Nós imaginamos aqui, para esse potencial fazer sentido, é preciso que essa constante de autoacoplamento seja sempre positiva. Mas o M2 não. O M2, em princípio, ele pode ser um real. Pode ser positivo ou negativo. Eu não estou dizendo que N é um parâmetro puramente imaginário para M2 ser negativo, não. A gente coloca aqui um parâmetro, não precisa nem chamar de M2, eu posso chamar esse parâmetro aqui de um parâmetro psi. Não importa, é um parâmetro psi. Esse parâmetro psi pode ser real. Isso garante que esse potencial tem um significado importante. Porque, vou só deixar aqui, vou apagar esses termos aqui, vou só agora chamar a atenção disso aqui. Esse potencial é um potencial para os campos escalares. A questão que nós temos uma distribuição de campo no espaço-tempo. O campo AMI é um campo que tem spin, né? É um campo de natureza vetorial. Então esse campo AMI, ele tem spin 1, né? Pela transversalidade dele, o spin 0 foi jogado fora por causa desse tempo, então o fóton tem spin. E o outro campo é um campo escalar. O que nós imaginamos, vamos pensar na configuração de mínima energia desse sistema. Então nós já aprendemos aqui no curso, juntando todas as aulas que nós fizemos, fica claro que nós sabemos
Esse termo aqui induz uma energia para o sistema. Esse termo aqui, menos 1/4 de F μ ao quadrado, ele introduz uma energia no sistema que é aquele termo, E2, né? Sobre C2 mais D2. Então, nós temos uma contribuição. O termo de Marx ele dá uma contribuição positiva para o Hamiltoniano. Depois nós já tínhamos visto também campo escalar. Se eu pegar esse termo aqui, dmi phi star, dmi phi, esse campo aqui, a contribuição que ele induz dados a retirar, usando o teorema, aquilo que nós fizemos, né? O vetor de Point, fazendo a conservação, tirando as equações de continuidade, né? Para energia do momento, tirando aquele balanço, né, da variação da energia do campo com o tempo, com a divergência do vetor de Point, a gente tinha calculado para o campo escalar essa contribuição para a energia. Vai aparecer aqui algo como phi ponto star, phi ponto, pode falar? Você está usando isso como uso base, está em escala ou não? Dos escalares? Eu estou usando o que, por gentileza? Representação dos base? Eu não entendi aqui. Não. Não, esse campo para mim é o escalar, não estou com teoria sobre para mim, é puramente eletromagnética, tá? Não é o modelo padrão, não. Isso aqui está. Então a gente está vendo que essa grandeza, o termo cinético desse escalar, ele também me gera uma grandeza que é uma energia que é maior ou igual a zero. Esse potencial ali, a gente olhar para esse potencial aqui, ele tem várias formas, né? Vai depender dessa. O que é importante para nós desse potencial é que esse parâmetro seja sempre positivo. Porque se esse parâmetro aqui puder ser negativo, se eu quiser analisar uma forma, né, para a energia desse sistema aqui, a contribuição para a energia do sistema devido a esse potencial, claro, eu tenho, considerando todas as possibilidades, né? Se o psi é negativo e o lambda é negativo, tudo é negativo, então o meu potencial tem essa forma, assim, é tudo negativo, o máximo dele justamente é zero. Isso significa que a energia do meu sistema, ela não tem um limite inferior. O meu sistema, então, para procurar a configuração de mínima energia dele, ele vai ter uma situação indefinida. Meu campo pode ser, mas a tendência do meu campo é ser infinito, ele vai buscar a situação de mínima energia que está embaixo do infinito, ou seja, ele não tem uma estabilização, o potencial não dá estabilidade. Se o psi for negativo, se esse cara aqui for negativo, e esse negativo, aquela é a situação, se esse continuar negativo, mas esse aqui for positivo, isso significa que se esse campo aqui aí passa pela origem, se esse campo aqui é negativo, se isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, na região de pequenos campos, claro, esse termo aqui domina, então a tendência do meu potencial é ser positivo para pequenos campos, mas na região dos grandes campos, esse termo aqui sendo negativo, ele puxa para baixo. Então fica claro que o gráfico do meu sistema vai ser alguma coisa assim. Então, de novo, a energia do meu sistema, ela não é estável, ela não tem uma configuração de mínima energia absoluta que é estável, tem um mínimo local, mas a tendência do meu sistema é procurar a situação de mínima energia, então ele nunca vai se estabilizar. Então essa situação, sempre que o lambda for negativo, o lambda negativo não me dá condição de eu ter uma estabilização da energia para campos finitos. Meu campo vai procurar sempre a configuração infinito para ele poder estabilizar o sistema na situação de mínima energia. Então, lambda já não pode ser negativo. Então, considerando a possibilidade do lambda ser positivo, nós podemos ter psi positivo. Aí é óbvio que esse gráfico tem essa forma aqui. Então, beleza, ele tem um mínimo estável, que é a configuração de φ igual a zero. Quando o campo φ, quando essa perturbação φ não existe, eu vou com a configuração de campo estável. Ou eu posso ter o psi negativo, beleza? Se o psi for negativo, mas o lambda for positivo, então na região de pequenos campos, esse termo aqui domina sobre esse, então esse termo negativo aqui vai dominar sobre esse. E depois na região de grandes campos, esse termo aqui acaba dominando, então fica claro aquela expressão que nós já conhecemos aqui do gráfico, na origem ele é zero, meu campo vai fazer disso, tá? E depois ele vai subir para cá.
Então, com essa configuração, então aqui é si positivo, lambda positivo, si negativo e lambda positivo. Então, todas as duas configurações, elas me garantem, né, uma situação de campo finito, estabilizando o sistema no mínimo de energia. Então, tem essa situação e essa situação. Como escolher uma ou como escolher a outra, vai depender desse parâmetro. Se nós, então, trabalharmos na região em que o parâmetro, então, o meu sistema, ele depende de parâmetros. Os parâmetros livres do meu sistema são a constante de acoplamento de gate, esse parâmetro psi e o parâmetro de alto acoplamento lambda. Se esse meu parâmetro psi, se eu estiver trabalhando, então eu sei que o meu lambda tem que ser positivo. Se eu estiver trabalhando na região de psi negativo, o meu campo pode estabilizar a situação de mínima energia desse potencial, corresponde a um campo φ não trivial. No simples, é só a gente minimizar essa grandeza aqui. Essa grandeza aqui a gente pode minimizar, na verdade, esse potencial, que é módulo de φ ao quadrado. E aqui é módulo de φ à quarta, né? Então, eu vou poder tirar os pontos críticos dessa função aqui, tirando a derivada dele, vai produzir aqui um 2π, módulo de φ. Vamos derivar em relação ao módulo de φ, obviamente, né? Mais lambda, módulo de φ, a terceira. Então, tá, a configuração é módulo de φ igual a zero. Então, módulo de φ igual a zero é essa configuração aqui. Na verdade, não é o mínimo, é o máximo. Ou eu posso ter módulo de φ igual a menos 2 raiz quadrada de 2 menos π sobre lambda. Claro, se é negativo, né? Menos está aqui, menos 2π sobre lambda. Se sendo negativo, então nós estamos tirando a raiz quadrada de um número positivo. Então, esse meu campo pode ter um módulo, né? Ele é um campo finito, ele estabiliza a energia do sistema. E com isso, né, o que é meu campo φ na verdade? Então, essa flutuação, esse campo φ na verdade, se ele está medindo uma perturbação, né, nós vamos imaginar que a tendência do meu sistema é se estabilizar, né, num mínimo desse, pode ser aqui, pode ser aqui. Na verdade, esse é um módulo de φ, eu não estou dando o valor, eu estou dando o módulo de φ. Φ é um campo complexo. Então, na verdade, existe toda uma região. Eu posso pegar qualquer campo complexo que tem esse módulo aí, que ele vai estar estabilizando o mínimo do meu sistema. Então, eu posso pegar por exemplo, pegar essa parametrização, quer dizer, o meu campo φ, que tem, ele vai ser, na verdade, né, a configuração estável dele, que é o módulo de φ, que é o raiz, vou chamar raiz quadrada de menos 2π sobre lambda. Porém, meu campo, na verdade, ele tem essa configuração de fundo, mas ele é uma flutuação. Quer dizer, o meu campo, o campo verdadeiro que se propaga é a perturbação em relação a essa configuração fixa. Então, nós colocamos aqui, esse campo é um campo complexo, eu posso colocar aqui alguma coisa do tipo um campo escalar S, mais S de escalar, na verdade, de Higgs, eu vou botar um campo H, mais IS. Então, isso aqui é meu campo complexo. Ele é uma perturbação. Eu posso expandir meu campo em torno dessa configuração de mínima energia do sistema. Então, é isso aqui, né? Esse campo aqui, na verdade, é que vai ser o campo φ. Meu campo φ, então, eu já sei que ele tem dentro dele uma parte do meu campo φ. É a configuração, eu posso, se ele tem uma configuração não trivial aqui, eu posso sempre expandir o meu campo em relação a esse mínimo de energia. O meu campo está assinalando, na verdade, o campo verdadeiro, o campo físico, é uma perturbação em torno da configuração que minimiza a energia do sistema. Só estou chamando isso a atenção, porque se eu olhar para esse termo aqui e fizer essa substituição, vai aparecer aqui exatamente esse termo. Quando eu expandir isso aqui, claro, colocando isso aqui, isso aqui vai ser quadrado, vai ser isso aqui ao quadrado, né? Essa combinação aqui, colocando isso aqui vai ser raiz de menos 2π
mais H ao quadrado mais S2. É o que está aqui. Bom, então tudo bem, esse campo aqui, está marcando esse termo aqui, vai se juntar com o fóton, vai estar dando uma interação. Então, isso aqui é a Mi, S, S, é um termo de interação. Esse termo aqui também vai estar dando uma interação. Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ter o H ao quadrado que vai estar interagindo com a Mi. Vou ter o termo linear em H que vai estar interagindo com a Mi. Mas o termo importante vai ser o quadrado desse termo aqui. O quadrado desse termo aqui, quando eu colocar aqui, eu vou gerar três tipos de termos. Dois tipos de termos, perdão. Três termos que são interação. O termo que tem H2, o termo que é linear em H, e o termo que é S2, ao bater aqui, ao interferir com a Mi, vai dar termo cúbico no campo. Nós já sabemos, não são termos que dão as relações de dispersão, não são termos que dão a dinâmica do campo livre, são os campos de interação. Mas essa configuração de VAR, de mínima energia, do meu campo φ, ao entrar aqui, ela vai entrar menos 2 que se sobre lambda. Ela vai entrar aqui menos 2 si sobre lambda. E aí, esse termo aqui, claro, então tem esse termo mais esses termos que eu estou abandonando, né? Mais o blá 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 que eu abandonei. Porém, esse termo aqui em si, ele já tem um significado importante. Se eu olhar na configuração de pequenos campos, ou seja, aquela configuração que me dá as relações de dispersão, nós estamos vendo que nós geramos esse termo novo aqui nas equações de Maxwell. Vamos ver que as equações de Maxwell vão ganhar esse termo aqui, divergente de E, mais esse termo aqui. É 2, que é 2 sobre H cortado ao quadrado, e aqui vai aparecer menos 2 si sobre lambda, e aqui o potencial φ. Esse φ aqui não é o escalar, é o a zero. O potencial é normalmente a zero. Igual, claro, as fontes que vão estar aqui desse lado. Então, nós já tínhamos aprendido lá no nosso curso que esse termo aqui, um termo desse tipo na equação de Maxwell, ele está modificando o potencial. Na verdade, o que ele faria? Ele dava uma relação de dispersão que é uma massa por fóton. Então, esse termo aqui, esse mecanismo, né, se eu tiver um campo escalar acoplado com um campo eletromagnético, né, através de um potencial que tem alta interação, estiver trabalhando numa região propícia dos parâmetros, o meu sistema estiver nessa fase, não nessa fase, a gente está gerando aqui um termo que é o termo típico de massa para o campo de Gauge. O fóton, nesse caso aqui, que vai ser o termo que tem menos, né? Na verdade, esse termo deveria ser o Gauge, na verdade, o termo que vai aparecer aqui correto, tem que colocar um meio 2 aqui, não, vai aparecer aqui o menos 4, E2, Q2, sobre H cortado ao quadrado, si sobre lambda. Se sendo negativo, esse termo aqui fica completamente positivo, porque o lambda é positivo, então nós temos um termo, né, de induz-se o termo de massa. É isso que nós chamamos de mecanismo de Higgs. Então, na eletrodinâmica escalar, né, a gente tem a possibilidade de gerar uma escala de massa para o campo vetorial, desde que o campo escalar carregado que se acopla com o campo de Gauge, ele estiver minimizando, ele estiver estabilizando a minha teoria nessa fase de um parâmetro que se é negativo. Nessa fase aqui, nada acontece, porque o meu campo, a expansão dele em torno do zero é ele mesmo. Aqui não. O meu campo é uma flutuação, eu imagino que o meu campo seja sempre uma flutuação em torno de uma configuração de mínima energia, que é não trivial, e, portanto, gera esse resultado aqui. Então, o que a gente vê de importante é que a constante de acoplamento, quer dizer, nós temos um padrão claro aqui, né? O que caracteriza a massa, né, do campo de Gauge no mecanismo de Higgs é a constante de acoplamento de Gauge ao quadrado vezes esse termo aqui, que é a minimização. Quer dizer, basicamente, esse termo psi aqui é o quadrado desse campo, que é o quadrado do campo, é o quadrado do campo que faz o mínimo do potencial, que gera aquela escala que estabiliza o meu sistema. O meu sistema é estabilizado nessa escala que si sobre lambda. Então, basicamente, né, numa teoria de Gauge, a massa, né, que vai ser gerada pelo campo de Gauge, nesse chamado mecanismo de Higgs, ela vai ter sempre essa característica, ela vai sempre envolver a constante de acoplamento de Gauge ao quadrado, que vai aparecer aqui
Nesse caso eu chamei de E, mas a constante de acoplamento de gauge aparece ao quadrado aqui, e o que vai aparecer aqui é o que nós estamos chamando aqui, vamos chamar esse raiz quadrada de menos 2x sobre lambda, ou é a configuração de mínima energia, normalmente a gente chama de V, que está indicando o vácuo do sistema. Então vai aparecer algo aqui da ordem de V2, V2, né? Então isso aqui é sempre, a gente associa aqui a massa do campo de gauge gerada pelo mecanismo de Higgs, ela está sempre na escala do campo que realizou isso que nós chamamos de violação da simetria. Ele violou a simetria porque, ao invés de ele estar em um vácuo que é simétrico, né, que está na região que estabelece, né, é uma reflexão de φ menos φ, esse potencial que tem essa simetria. Se eu estou aqui, por exemplo, o módulo de φ, quando eu estou considerando o módulo de φ, eu estou considerando só essa região. Então, o meu campo está aqui. Então, esse meu campo aqui, ele, de uma certa maneira, quebrou a simetria. De uma certa maneira, quebrou a simetria por causa dessa razão aqui. O meu modelo, toda a minha construção, ela é baseada nessa simetria aqui, fininha, exponencial de I, de alfa, né, transformação de fase, E sobre H cortado, a carga do campo, φ. Então, essa aqui é a transformação de simetria com a qual eu construí o nosso lagrangiano. Essa transformação aqui, simultaneamente com essa transformação aqui. Então, o meu sistema é construído com base nessa simetria completa aqui. Porém, o que nós estamos observando é que esse nosso campo tem uma configuração de mínima energia, vamos chamar de φ0, que é V. Se eu fizer essa transformação em cima dessa configuração de mínima energia, φ' vai ser essa exponencial, né, de I alfa, E sobre H cortado, Q vezes V. Se o meu campo está na configuração 0, se o meu φ0 é 0, claro que o meu φ0' continua sendo 0. Então, essa configuração de mínima energia, ela também respeita a simetria que o meu próprio lagrangiano tem, que eu usei para construir o meu lagrangiano. Mas no momento que eu saio dessa possibilidade, passo a ter um φ0 diferente de 0, quando o meu φ0 é diferente de 0, quando o meu φ0 não é nulo, automaticamente o meu φ0' é diferente do φ0. Então, a minha ação, o meu sistema, ele é construído, a dinâmica do meu sistema, ela é construída obedecendo a essa simetria. Mas na hora que o meu campo fundamental de matéria encontra a situação que estabiliza a energia do sistema, o estado que minimiza a energia do sistema, ela não satisfaz a mesma simetria que o meu sistema tem ao ser construído. O que não acontece para esse estado de mínima energia. Então, nessa situação aqui, o estado fundamental, o estado de mínima energia, também respeita essa simetria. Mas nessa situação aqui, o estado de mínima energia viola essa simetria. É isso que nós chamamos de violação espontânea. A gente já discutiu isso no outro curso. Você disse que perderia a simetria rotacional? Oi? Você disse que estaria perdendo a rotação? Estou perdendo essa simetria de fase. Exatamente. O estado fundamental, ele varia de acordo com essa fase. Mas aquele outro que faz assim, completa o chapéu, daí permaneceria. Não, porque esse aqui significa, não, só porque eu apaguei isso aqui significa o seguinte: todos os teus estados fundamentais estão nessa região aqui. Se você escolher esse, e você fizer uma transformação, você passa para esse, ou passa para esse, você passa desse para qualquer outro, ou seja, você muda o φ0. É isso que está acontecendo aqui. Isso aqui está me dizendo que você pode passar do φ0 para o φ0', mantendo o módulo. Então, você mudou a fase, não mantém o módulo, mas no fundo, você mudou de estado fundamental. Você passou desse para esse, ou você pode passar desse para esse, dependendo da fase que você colocou. Esse caso não estaria quebrando. Estaria quebrando a simetria, porque o estado, se você escolher esse estado fundamental, eu vou fazer, isso aqui é o meu estado fundamental, tá aqui, ó, meu campo φ, é isso aqui. No momento que você setou esse cara aqui, você escolheu um lugar nessa coroa aqui de vários estados fundamentais. Então, é nesse sentido que você quebrou a simetria. Você escolheu esse estado. Então, se você fizer uma transformação de fase, você sai dele.
Você sai daqui para cá, beleza. Pode Mas sair todos daqui eles pra cá. são V, né? Oi? Todos esses estão Todos eles têm a mesma energia. Você tem são V. uma degenerescência de estados fundamentais. Então eles estão sobre a mesma